Estamos de volta e hoje estamos falando sobre alienação parental. E para enriquecer esta conversa, eu recebo o doutor Fernando Henrique Pinto, juiz da 2ª Vara da Família, e o vereador Luiz Flávio Dias. Eu quero voltar a esse bloco falando que quando a gente pensa em alienação parental, a primeira coisa que vem à cabeça, né, é a separação de um casal, né, marido e mulher, mas também tem, né, os casos de casais homoafetivos. Eu queria que o senhor falasse sobre este assunto também. Olha, felizmente ainda não peguei nenhuma separação de casal homoafetivo, né? Não que não tivesse havido, né? Porque as separações elas podem ocorrer no cartório extrajudicial, não precisam ocorrer dentro do judiciário, a não ser que tenham filhos menores, né? Agora, não tem diferença nenhuma. O raciocínio é mesmo. Se esse casal parental tiver um filho, né, unilateral ou adotado, enfim, também não faz diferença, porque a Constituição e as leis diz que não existe diferença entre filhos. Não existe filho adotado, filho bastardo, não existe. Filho é filho, ponto. Né? Não faz diferença nenhuma. Todos os raciocínios que nós estamos falando aqui é igual, idêntico em relação a casal homoafetivo. Com relação, né, à separação do casal, a guarda compartilhada ainda é a melhor opção? Como que... Então, né? Essa história da guarda compartilhada daria para fazer, acho que, um programa inteiro, né? Exclusivo sobre isso. Eu tenho uma posição um pouco diferente da maioria em relação a essa questão da guarda compartilhada. Porque as pessoas, o legislador, a jurisprudência, a televisão, confundem muito guarda com poder familiar, certo? Na redação originária do Código Civil nosso, estava descrito tudo lá bonitinho. O pai e a mãe têm igualdade no poder familiar em relação aos filhos. É o antigo pátrio poder. Tirou essa menção pátria porque pátria é de pai. Por que mudou para poder familiar? Porque é igualdade entre o homem e a mulher. Igualdade de direitos e deveres em relação ao filho. Então virou poder familiar. Chama poder, mas é muito mais de deveres do que direitos. Né? Dever de educar, o dever de ensinar, o dever de alimentar, o dever de prestar assistência médica, etc. Né? Direitos mesmo dentro desse poder são muito poucos, que é o direito de ter o filho consigo, por exemplo. Né? E existe um artigo que em 2008 veio a primeira lei da chamada guarda compartilhada. Qual a intenção dessa lei? Na verdade, é uma intenção que não necessitaria de uma mudança legislativa. Necessitaria mais de um esclarecimento à população. Por quê? Quando um casal se separava, embora o Código Civil diga que os direitos e deveres do pai e da mãe são iguais, diga e continua dizendo até hoje, aquele genitor que ficava sem a guarda, ele se sente menos pai, se sente menos mãe, se sente com menos direitos. E esse sentimento é real, porque algumas escolas, inclusive infringindo a lei nacional das diretrizes da educação brasileira, omite para esse pai ou essa mãe que não tem a guarda o boletim do filho, as datas das reuniões de pais e mestres, se o filho está indo bem, se está indo mal, se está com algum problema. O pai é tratado como um pária. E isso é ilegal. Ilegal à vista do Código Civil na sua redação originária, ilegal em relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Porque os pais têm o mesmo direito. O correto é, se tem o pai e a mãe, o filho está, por exemplo, com a guarda da mãe, se vai haver uma reunião de pais e mestres, o correto, segundo a lei, as leis, é a escola notificar o pai e a mãe para essa reunião. E não só a mãe que tem a guarda. Mas, na prática, a gente sabe que acontecem essas coisas. Outra coisa, separação, filho pequeno. A guarda fica com a mãe. O que acontece em muitos casos? A mãe fica com todo o encargo da educação daquela criança, de acordar à noite,
né, de levar no médico, de levar na escola, trazer da escola, e o pai vai viver a vida de solteiro. E vai ver a criança no final de semana. Então, a intenção da guarda compartilhada, muito ao contrário do que muita gente acha, foi trazer esse pai, principalmente o pai, porque né, criança muito pequena de regra fica com a mãe, por questões psicológicas e biológicas, não é preconceito contra os pais, viu, pais? Questões psicológicas e biológicas. Trazer esse pai a responsabilidade. Eu falei, não, você não vai... você vai ter que colaborar, né? E também para ele se sentir incluído naqueles direitos e deveres. É uma dupla finalidade, né? Quando essa lei veio em 2008, ela veio de uma forma amena, porque se colocou no Código Civil, será atribuída a guarda compartilhada sempre que possível. Essa era a frase da lei, sempre que possível. Possível em função do quê? Em função dos interesses maiores que é o interesse da criança, certo? Que estão acima dos interesses dos pais. Não estou dizendo que os interesses dos pais não são legítimos, são. Mas acima deles está o do incapaz, que é mais frágil. Estava correndo tudo bem. Até que houve uma pesquisa, não sei que pesquisa foi essa, porque eu não conheço nenhum juiz que foi pesquisado, que se disse que os juízes malvados de família continuavam dando guarda unilateral para a mãe, atribuindo a guarda de forma unilateral para a mãe. E aí veio a nova lei, aí a lei que saiu na imprensa e tudo mais, a outra, a mais recente lei da guarda compartilhada, que, vamos dizer assim, forçou a barra e disse o quê? Será atribuída a guarda compartilhada sempre que o pai e a mãe forem aptos a ter a guarda da criança. E aí você, primeiro lugar, não sei que pesquisa é essa. Segundo lugar, 90% dos processos, o pai não faz menor questão de ter a guarda compartilhada, né? E terceiro lugar, tá bom, guarda compartilhada, ok. Criança de 2 meses de vida amamentando, guarda compartilhada? A mãe mora em Jacareí, o pai mora em Mato Grosso do Sul. Guarda compartilhada? E os dois são, abre aspas, aptos a ter a guarda. O pai é uma excelente pessoa, protetivo com a criança, a mãe é uma excelente pessoa, protetivo. Mas, lembrando da passagem do rei Salomão, né, que as duas mães apareceram e as duas diziam que eram mães daquela criança, e aí o rei Salomão disse, pois bem, as duas são mães? Tá bom, então carrasco, divide a criança ao meio com a espada, e aí dá metade da criança para cada uma. Ao que a verdadeira mãe chegou e falou, não, pode ficar com ela. E aí o rei Salomão entregou, não, você é a verdadeira mãe. Não dá para dividir a criança ao meio, não tem jeito. Por melhores pessoas que sejam o pai e a mãe, quando ocorre a separação, a criança, principalmente se for de tenra idade, ela vai morar na casa de um e não vai morar com o outro. Doutor, mas no caso de guarda compartilhada, exime o outro genitor de pagar a pensão? Ou mesmo com a guarda compartilhada, exatamente, pode haver a pensão? E aí o que aconteceu? Vamos chegar nesse ponto agora então. Veio essa forçação de barra, passou-se em programas de televisão, passaram informação errada, inclusive em programas de televisão, inclusive de programas de alta audiência. E aí o que aconteceu? Muitos pais, mal intencionados, falaram, que beleza, então agora eu quero a guarda compartilhada. E se a guarda é compartilhada, a guarda não é nem sua nem minha, é compartilhada, eu não preciso pagar pensão. Quando a criança estiver comigo, eu cuido, eu crio, quando a criança estiver com ela sustenta, eu não preciso mais. Então, foi difícil aquela época, inclusive advogados vinham angustiados conversar comigo, né? Muitos usaram esse instrumento para o mal. Para o mal, né? Para o mal. Com o objetivo de o pai não pagar a pensão. Né? Não pagar a pensão. A lei não fala isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque aquilo que eu digo, a intenção de boas intenções o inferno está cheio, né? Mas a intenção do legislador
jogando a culpa nas costas dos juízes de família, com uma pesquisa que até hoje eu desconheço, foi desvirtuada. Né? Porque na prática, meus queridos, a criança vai ter o seu domicílio em algum lugar. E aí a gente entra na questão da guarda alternada. Continuo falando? Fique à vontade. Né? Então, o que seria a tal da guarda alternada? Uma semana com um, uma semana com o outro. 2 dias com um, 2 dias com o outro. Um mês com um, um mês com o outro. Altamente não recomendável pela psicologia. Principalmente para crianças muito pequenas. Tem vários estudos a respeito. Exatamente. Né? Não é recomendável isso, porque a criança precisa ter uma base. Né? Sabe, aqui é minha casa. Né? Ela precisa ter uma base. Isso não é bom para a criança. Mas o que acontece também é que muitas vezes na separação a mãe quer mudar para um lugar e o pai está em outro, né? E não é só dentro do território nacional. Muitas vezes acontece de a mãe querer ir para o exterior ou o pai ir para o exterior. E eu queria perguntar ao Dr. Fernando como fica nessa situação, né? Porque a mãe, por condições geográficas, vai ser difícil o pai ter o convívio com o filho ou vice-versa, né? Certo. Já aconteceu algum caso na Vale do Silva? Já aconteceram mais de um. Inclusive questões de morar fora do Brasil. Né? Inclusive ontem mesmo eu tive que apreciar um pedido liminar a respeito de uma situação parecida. O que diz a lei da alienação parental? Um dos exemplos de alienação parental é ir para longe com o intuito de separar o filho. Então vamos fazer a distinção, né? De uma viagem, de uma mudança de cidade, por necessidade, ok? E lembrando que nós estamos numa crise de emprego. Então, às vezes, a pessoa que tem a guarda da criança não encontra emprego aqui, encontra em outro lugar, né? E às vezes acontece de ela ter que mudar. E isso não é com a intenção de separar, é porque é lá que ela conseguiu uma necessidade mesmo. Ou então ela tem um problema de saúde específico, ou a própria criança, e na cidade X existe um atendimento específico para aquela doença, né? Então, o que caracteriza a alienação parental é a mudança de cidade com o intuito de separar. Então, o que nós analisamos nesse tipo de caso qual é a justificativa para a mudança de cidade. Agora, veja bem, também tem uma coisa. Se a pessoa teve um filho com outra pessoa e sabe que, na medida do possível, tem que garantir o convívio com aquele que não tem a guarda, você não vai prestar um concurso público a 2.000 quilômetros de distância, né? Uma coisa é você distribuir currículos aí numa internet e o único lugar que você foi chamado foi lá no sul de Minas. Ok? Né? Outra coisa é você dar a causa indiretamente a você mudar para muito longe. Então, eu quero prestar concurso público, aí ele presta concurso público em Natal, no Rio Grande do Norte. Não. Se você tem um filho com uma outra pessoa, se esse filho tem o direito do convívio com a outra pessoa, você vai prestar um concurso público mais perto, né? Mas não existe uma fórmula. Cada caso é um caso. Né? Não tem como a lei prever tudo. Pode eu acho importante também a gente falar que nesses processos o Ministério Público tem um papel fundamental, porque como se trata aí de envolvimento de um menor, de um incapaz, o Ministério Público ele precisa atuar de forma a verificar se a lei também está sendo cumprida, né? O Ministério Público tem todo o interesse na atuação. E eu quero também dizer a você que está nos assistindo, você que talvez não tenha a condição de contratar um advogado, não tenha a condição financeira de suportar os custos de um processo, nós temos na cidade a Defensoria Pública. O que é a Defensoria Pública? São defensores preparados, custeados pelo Estado, para fazer a defesa, a assessoria jurídica das pessoas hipossuficientes. O que são pessoas hipossuficientes?
são aquelas pessoas que não têm condição econômica financeira de atuar no processo. Então você que está sofrendo essa situação, pode procurar a Defensoria Pública, que ela está ali preparada para poder te dar essa assessoria e representar os seus interesses no processo, né? Não é porque você não tem condição financeira que você não vai ter o direito de ingressar em juízo para fazer cessar essa prática tão repugnante que é a alienação parental. Vereador, o nosso tempo é curto, mas eu queria finalizar com uma pergunta que ano passado foi aprovado aqui na casa por unanimidade um projeto da vereadora Sônia Patas da Amizade que institui a Semana do Combate à Alienação Parental, né, na semana do dia 25 de abril. O senhor, né, um dos que também votaram a favor desse projeto, queria que o senhor falasse rapidamente para a gente encerrar. Então, na verdade, essa lei ela foi aprovada, ela incentiva o município a debater esse tema, como estamos fazendo aqui hoje, né? E esse ano, certamente, nós vamos ter esses debates, orientação. Eu acho que o município precisa atuar muito na questão do conselho tutelar. Nós precisamos, é urgente que a gente amplie para mais um conselho, para que a cidade, então, disponha de 2 conselhos. Mas também eu penso que isso precisa se irradiar na nossa rede municipal de educação. É lá que estão as crianças, é lá que encontram-se os adolescentes, e capacitar também os professores para que observem o comportamento daquela criança. A minha esposa é professora, ela me relata bastante questões que são percebidas não pela família, mas são percebidas ali na escola, né? Então, quando o município cria uma lei de fomento, de debate a esse tema tão relevante, nós precisamos cumprir agora. Esse ano nós temos esse encargo de realizar audiências públicas, palestras, para que essa lei seja popularizada e as pessoas passem a compreender o que significa alienação parental, porque é um termo, né, que é um termo não usual e que as pessoas muitas vezes estão tendo atos de alienação parental, mas não sabe que aquilo se qualifica, né? Então, é um compromisso do município, nesse ano, já que a lei foi aprovada, poder cumprir a lei, porque eu tenho dito, doutor Fernando, que o Brasil não tem problema de leis, o Brasil tem problema em cumprir as leis. Uma vez que foi aprovada aqui pelo parlamento, eu espero que o nosso município possa efetivamente dar cumprimento a essa lei. Fazer acontecer, né? Eu agradeço mais uma vez, vereador, pela participação, doutor Fernando também. Voltem sempre, um assunto, né, muito extenso, daria para a gente ficar aqui conversando por horas, mas quero agradecer mais uma vez a participação. E o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar este programa e os nossos outros conteúdos por meio do nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!